Só esperar iniciar a gravar. Perfeito. O que vocês lembram sobre a análise filogenética? Para que serve? O que é uma análise filogenética? Antes de eu trazer a perspectiva, né, que eu vou trazer aqui, qual a memória que vocês têm sobre isso? Bom, eu tenho a memória de ler os... Como que chama? O nome dos quadrinhos? Pessoal, enquanto o Inácio lembra, quem mais gostaria de... Pode colaborar no chat também, tá? Só para poder ter uma perspectiva do que vocês sabem sobre análise filogenética. Vocês não lembram de nada, de filogenia? Análise filogenética e filogenia é a mesma coisa. Tá, o que é interpretar uma árvore filogenética, Ayumi? Foi o Inácio que falou. Ah, perdão. É porque você falou que a matéria mais difícil do mundo. Perdão, tá? Pode falar, Inácio. Então, professor, você consegue extrair umas informações olhando. Tá, quais informações que você tem numa árvore filogenética? Ó, dependendo do jeito que ela se organiza, você pode pressupor qual espécie é mais antiga, né? Porque você consegue identificar os ancestrais comuns, você consegue identificar os grupos irmãos e ver onde surgiu caracteres ali importantes. Isso, se a filogenia apresentar, né, a indicação dos caracteres, você consegue também pressupor quando determinada apomorfia ou sinapomorfia surgiu. E a gente fez um trabalho com Pokémon, disso aí, com Thiago. Como que foi esse trabalho? Então, aí ele separou, acho que eram 4 grupos, e, sei lá, acho que era 4 tipos de Pokémon. Aí você tinha que construir a árvore filogenética ali dele, e tentar... você tinha que supor onde surgiu tal característica, tipo, esse aqui veio primeiro porque, sei lá, ele tem poder de raio, não sei o que lá. Aí você estruturava ali, foi bem legal. Por isso que ele começou a jogar Pokémon Go? Então... Eu não sei, mas pode ser. Mas ele parou, eu acho, porque ele mandou convite para mim, ele mandava presente todo dia e parou de mandar. É legal essa ideia do Pokémon, hein? De fazer filogenia a partir de Pokémon, porque tem uma certa relação, né? Pode pegar até a linha evolutiva, né? Quando faz as evoluções, você pode tentar entender que caractere que surgiu, né? Sim, e também é um negócio que não tem como você estar certo ou errado, porque não tem nenhum embasamento do lá, né? Mas você mostra como você interpretou e como você arranjaria as coisas ali. Depois a gente fez um com enguia. Aí esse aí teve mais Aí você tem já os caracteres, né, que são definidos. Isso é legal, porque o Pokémon vocês teriam que estabelecer um critério, e aí cada grupo vai estabelecer seu critério próprio, né? Então, provavelmente, se você entregar o mesmo conjunto, né, de Pokémon para grupos diferentes, pode ser que a ordenação seja diferente, porque exatamente. Os critérios não vão ser os mesmos. Eu acho que até o critério de avaliação era a coerência, né? Do critério que você colocou para analisar e você seguir aquilo lá na hora de arranjar o Pokémon. As relações evolutivas, né? Eu ainda tenho esse trabalho depois, se quiser. Eu quero sim, eu me achei legal. Porque dá para pensar primeiro alguma coisa para quando vocês tiverem a disciplina comigo do final do curso, que é biogeografia, filogenia e tal, filogeografia, a gente pode trabalhar com uma questão desse tipo, mas pensando na macroevolução, né? Que seria interessante. O da enguia, porque vocês tiveram que trabalhar, vocês tiveram que ler algum texto que apresentava os caracteres? Como é que foi isso da enguia? Como que funcionou? Vocês receberam as espécies de enguia e aí como que vocês tiveram que organizar? Então, eu não lembro se foi a gente que escolheu que era enguia, cada um escolheu o seu, mas aí a gente foi pesquisando ali. Sim, era cada grupo podia escolher
animais diferentes. E a gente escolheu enguia. Eu não lembro por que a gente escolheu enguia, mas deu um trabalhinho para pegar Coragem, viu? caracteres, viu? É porque aí Mas se deu serem que certo. trabalha em guia, o grupo ancestral tem a ver com os cascudos, né? Sim, Mas a deu gente um tinha que trabalho ver, bom. porque é bem complicado aí a evolução. Porque a proposta que se tem é que durante a evolução das enguias, né, é porque os cascudos eles têm tipo um órgão elétrico que é utilizado para eles se localizarem, né? E aí o grupo ancestral, que deve ter dado origem às enguias, esse órgão teve uma otimização e aí ele é utilizado na captura de presa, né? Você tem um Sim. processo de exaptação durante a evolução das enguias, que tem a ver com esse órgão de elétrico. Vocês foram corajosos demais escolher esse. Não, Deu bastante foi legal trabalho, esse mas foi trabalho aí, viu? legal. A hora que a gente terminou foi bom. Deu para ver certo. É bom que vocês estão peritos. É bom que vocês estão me dando umas sugestões, umas ideias aí, porque essa parte da filogenia eu fico meio perdido, e aí, como semana que vem voltar ao presencial, eu acho, tá tudo indicando que vai voltar ao presencial, tá, gente? Só se acontecer alguma coisa muito catastrófica e diferente do que está acontecendo no mundo inteiro, tá? Para a gente não voltar. E aí eu estava pensando em fazer umas atividades assim mais com sala de aula invertida e tal, e dá para fazer. Vou até anotar aqui para não esquecer, porque Eu mandei o slide lá no grupo. é ótimo. Deixa que aí eu salvo para eu não. Tá, legal, legal. Eu vou baixar aqui já. Que aí cada grupo teve que criar suas hipóteses filogenéticas, foi isso? Isso, eu lembro também que a gente simulava num site. Tá, entendi. Que Aí, era. o nome. Baixou aqui. Nossa, é verdade, eu nem lembrava do site mais. Tinha o site mesmo. Tá abrindo, mas meu computador tá lendo. Obrigado, Roberta, que aí eu vou guardar isso e vou pensar alguma coisa nesse sentido. Não sei se trabalha com. Tá aqui, essa aqui é as. Deixa eu ver quais hipóteses que vocês levantaram. Eu sou a Yumi. Foi, desculpa, Ayumi, perdão, eu falei, Roberta. Eu tô falando, gente, hoje não é meu dia. Tá, vocês pegaram a sequência do Poliwheel, né? Tá. Vocês pegaram mais de uma linha evolutiva de Pokémon? Eram vários. Aí depois no final tinha. Esqueci o nome. Árvore filogenética com todos. Tá, que legal. Tá, entendi aqui. Vocês levantaram uma série de características que seriam sinapomorfias, né? Entendi aqui. Que legal. Vocês levantaram as sinapomorfias e aí, a partir das sinapomorfias para cada Pokémon, tentaram achar as que eram comum e aí tentaram agrupar segundo algum critério, né? Cor do corpo, formato. Nossa, bem bacana, gostei. E aí, vocês escolhiam os Pokémon ou o Thiago determinou quais seriam? Não, Se eu ele não me deu engano, um ele pouco de determinou. Pokémon para cada. Entendi. E aí, vocês pegaram esse grupo aqui, da região de Kanto, né? Vocês pegaram todos da região de Kanto. Ele deve ter dividido conforme a região, não é? Os Pokémon. Bom, não sei. Eu Esse eu não não sei. lembro, não. Tá. Porque esse aqui só tem Pokémon, porque assim, Pokémon, cada região tem um grupo de Pokémon, né? E aí, esse de vocês todos são da região de Kanto, que é a primeira, né? Que é a primeira temporada de Pokémon, todos dessa região. Aqui presta, né? Porque as outras. Tem uns Pokémon legal das outras, mas o desenho é legal é só na primeira mesmo. Bom, pessoal, eu acho que vocês têm uma ideia legal. Porque, você já tem uma ideia de que existem relações evolutivas que a gente consegue representar, que a gente representa isso na forma de uma árvore, né? Ou de um cladograma, conforme as duas nomenclaturas são corretas, e que geralmente os organismos próximos, que ocupam, né, ramos que se comunicam, eles têm algum tipo de ancestral evolutivo próximo, certo? Então, pelo menos você já tem uma ideia bem... Vocês têm uma disciplina só sobre isso, né? Então, acho que isso acaba facilitando bastante a vida de vocês aqui.
Então, pensando nisso, aqui tem uma filogenia, que é exatamente isso aí que vocês trouxeram, né? Então, a filogenia é uma forma da gente representar as relações evolutivas entre os organismos, e geralmente a gente coloca organismos próximos, né, ocupando o mesmo clado. Então, por exemplo, nessa filogenia que está representada, as espécies A e B são mais parecidas entre si do que com C e D, que são mais parecidas entre si. E a espécie E é a mais diferente. A espécie E sendo a mais diferente, significa que o ancestral comum entre ela e as demais espécies está mais distante, certo? Então, basicamente, a filogenia traz isso. Não necessariamente a espécie E é mais antiga, tá, gente? A espécie E, ela tem um ancestral comum mais distante, mas pode ser que ela seja mais recente do ponto de vista evolutivo, tá? Então, imagina que a linha aqui representa o tempo de duração dos ancestrais aqui. Então, imagina que a espécie E, ela vai surgir nesse ponto aqui. Como que faz para colocar a canetinha? Nossa, gente, não tem um negócio aqui que a gente coloca uma canetinha para colorir? Opções de ponteiro, achei. Caneta. Então, imagina que a espécie E, ela tenha surgido nesse ponto aqui. Certo? E a espécie D tenha surgido neste ponto aqui. Porque aqui a gente tem o seguinte, aqui são espécies, aqui é a raiz, ou seja, foi quando, né, o ancestral a todas as espécies aqui surgiu. Então, quem está representado nesse ponto é mais antigo e quem está representado aqui é mais recente. Tá? Então, aqui são os mais antigos, aqui são os mais recentes. Né? Se a gente analisar aqui, do ponto de vista de quem surgiu primeiro, a espécie D surgiu primeiro, porque ela surgiu nesse ponto aqui, do tempo. E a espécie E surgiu nesse. Só que se a gente considerar quem está mais distante do ancestral comum, né, a espécie D está mais distante da E do que ela está da C, porque o ancestral comum de C e D está aqui. Certo? Entender essa interpretação ela é bem importante, tá, gente? Porque o grupo que fica nesse ramo mais externo, ele simplesmente é o grupo que tem um ancestral comum mais distante em relação aos demais. Certo? Ele é muito utilizado como se fosse um balizador, tá? A gente sabendo que ele é mais antigo, a gente sabe que a variação que surge vai ser depois dele. Então, ele acaba sendo como se fosse um calibrador da filogenia. Tá? Então, por isso que é importante, quando a gente vai fazer filogenia, colocar um grupo externo. Entenderam essa questão? Tranquilo, doutor. Isso é um ponto bem importante, tá? Fechou, né, a apresentação, né, pessoal? Fechou. Vocês sabem como que eu faço para falar um negócio para vocês, do gente. Quando, por exemplo, eu coloco lá as marcas, né? Para limpar, eu clico com o direito. Não manjo. Eu vou tentar mais uma vez, tá, gente? Porque eu quero saber, tô curioso. Então, tá, marquei aqui. Tá, mas aí eu quero passar para o próximo sem sair da apresentação. Descobri, tá, gente? É só clicar com o direito e pedir o próximo, tá? É super difícil mesmo. Bom, aqui, pessoal, eu queria mostrar para vocês que é a mesma história evolutiva que a gente viu aqui no slide anterior. Tá vendo? A espécie A é próxima da B, a espécie C é próxima da D, e a espécie E é a mais diferenciada, tá? Então, a história que está sendo contada por essa filogenia é essa aqui. Na próxima filogenia, é a mesma história. O ancestral comum para A e B está aqui. A e B são mais próximas entre si. C e D são mais próximas entre si. E E é a mais diferenciada. Certo? A, B, C e D são mais próximos entre si do que o são com o E. Tá? Basicamente, o que a gente tem contado aqui é essa história. Certo? Esse ponto aqui, que fica aqui, essa parte a gente chama de raiz, tá, da filogenia. Esse ponto no qual a separação em duas linhas evolutivas seria a posição do ancestral comum.
Então, quando eu tenho uma filogenia, eu busco nesse ponto o ponto dos ancestrais comuns. E aí, quanto mais próximo for o ancestral comum, mais parecidos são os táxons que estão ali naquele ponto. Vou tentar o Ctrl Z também, viu, Alex? Vamos ver se dá certo. Não funciona não, viu? Não funciona para isso. Bom, e aí, por que eu estou insistindo nessa questão aqui? A gente pode representar as filogenias de muitas formas diferentes. Por exemplo, todas as filogenias que estão representadas aí dizem a mesma coisa, que é basicamente Y e Z são parecidos entre si, X, Y e Z formam outro grupo de similaridade e W é o mais diferenciado. Se eu olhar para aqui, eu vou ter W mais diferenciado, X perto de Y, Z perto de Y, e X, Y e Z formando um grupo de similaridade. Se eu olhar aqui, W mais diferente, Y e Z formando um grupo mais próximo, X, Y e Z um segundo grupo. Aqui, W mais diferente, Z e Y mais próximos, X, Y e Z formando um grupo de proximidade. Aqui, mesma coisa. E aqui, mesma coisa. Certo? Então, quando a gente vai analisar uma filogenia, a gente precisa olhar o nodo. A gente tem uma tendência a querer olhar o que está no final, tá, da filogenia, mas a gente tem que olhar o nodo. O nodo seria esse ponto. Deixa eu mudar de cor aqui. O nodo seria esse ponto aqui, tá? No qual há a dicotimização da filogenia. Então, é a partir desse ponto que eu defino os grupos que são mais similares e menos similares. Então, eu olho para cá e depois eu subo o olhar, tá? Se vocês fizerem isso, vocês não vão ter dificuldade para ler uma filogenia. Então, aqui em roxinho eu apresentei o ponto onde estão... Opa, aqui não, tá, gente? É aqui, aqui, aqui e aqui. Certo? Entendendo essa questão, pessoal, isso é muito importante também, inclusive o fórum é justamente para vocês refletirem sobre isso. Porque a informação está aí, né? Só que dependendo da forma que eu represento, eu posso criar algum tipo de ideia para o leitor menos avisado. Então, por exemplo, a gente tende a... Quando a gente olha uma filogenia desse tipo, esse grupo que fica mais à esquerda, a gente consegue enxergar ele como mais ancestral, né? Só que aí, quando a gente, por exemplo, tem uma representação aqui que ele passa para a direita, a gente pode achar que quem é mais ancestral é o X, certo? Então, pode acontecer isso, dependendo, né, da forma que a gente está acostumado a enxergar o mundo, a ler, a gente pode mudar a posição, né, desses grupos aí, certo? Mas é importante, por isso que é importante olhar para o ponto, né, do nodo, que é o ponto onde vai ter a dicotimização, e aí a partir dele vocês vão fazendo a leitura, né? Uma coisa também que é comum para as filogenias, o tamanho desses ramos aqui, deixa eu ver... Deixa eu apagar aqui para ficar menos sujo, né? Que está bem sujo aqui. Gente, eu não estou conseguindo achar a opção de ponteiro. Tá, quanto maior for esse ramo aqui, mais tempo a linhagem evolutiva existe, tá? Comparado com as outras, tá? Então, quando a gente vê aqui, quem tem o maior ramo é a W. Então, a linhagem evolutiva da W é mais antiga. Não quer dizer que a espécie W é mais antiga, tá? Mas a linhagem evolutiva dela é mais antiga. Enquanto a linhagem evolutiva de Z e X são mais recentes.
Tá? A linhagem evolutiva não é espécie Z e Y. E quando a gente pensa essa linha, na verdade, vocês imaginem que ela é formada por um monte de pontilhado, que seriam as espécies que foram sendo, né, que foram sofrendo processo de especiação, até chegar à espécie atual, tá? Que é representada aí na filogenia. Se a gente estiver trabalhando com a espécie atual, tá? Porque pode ter filogenia de fóssil também, aí são espécies extintas, mas dentro do contexto da existência, a lógica serve. Certo? Entenderam essas questões, esses pontos que eu chamei a atenção aqui, pessoal? Então, vamos passar para o próximo. Aqui é uma outra forma de representar a filogenia, né? Então, aqui eu estou insistindo com vocês que a gente pode representar, né, as filogenias de diversas formas e dizer a mesma coisa. Só que a gente tem que prestar atenção, por exemplo, aqui, quando a gente representa a filogenia nesse formato, aqui é mais antigo, tá? Porque eu localizo a raiz da filogenia que fica aqui, e aqui seria o ponto mais antigo, e aqui seria o ponto mais atual. Nessas outras duas, o ponto mais antigo fica aqui, e o ponto mais atual fica aqui. Certo? Então, quando eu vou ler a filogenia, ela me dá uma ideia de tempo, né? Quanto mais perto da raiz mais antiga, quanto mais perto das finalizações, né, dos ramos, mais atual é. Tá? Aí, dependendo da posição da filogenia, eu tenho que entender que a raiz está mais à esquerda ou está embaixo. Tem filogenia que é circular, e aí a raiz fica no meio, ou fica externa. Tá? Então, dependendo da filogenia, você pode representar de diversas formas. Só que aí é a história que é contada. Então, aqui A e B fazem parte do mesmo grupo. Aqui também. Aqui também. C e D fazem parte do mesmo grupo. Aqui também. E aqui também. A B, C e D fazem parte de um clado, né? Que aqui é o nodo, né? Eles compartilham o mesmo nodo. Aqui também. E aqui também. E o grupo, a espécie E, o taxon E, né? A gente não sabe se é uma espécie, se é um reino, se é uma família, né? Ela é o grupo mais externo. Né? Então, aqui é o grupo mais externo, aqui também, e aqui também. Certo? Então, vejam que essas filogenias, apesar de elas estarem em posições diferentes, elas têm a mesma informação. Certo? Por isso que eu falo para vocês. Localiza a raiz, e a partir da raiz vai localizando os nodos. A partir deles você consegue fazer essas individualizações, né? Quando a gente pega uma filogenia assim, que a gente tem só 5 táxons, né, é bem fácil. O problema é quando pega aquelas filogenias enormes, né? Lembra na aula de especiação que eu trouxe os gatos, né? Não foi de especiação, né, gente? Qual que foi que eu trouxe os gatos? Que até eu trouxe as fotos, peguei só o clado que tinha os gatinhos que estão perto do gato doméstico. Que aula que foi essa? Vocês lembram? Que eu trouxe aquela filogenia que é enorme. Aí eu peguei só um pedaço para a gente poder fazer uma análise. Quando você pega filogenias daquelas, aí não é tão simples, né, como olhar e fazer esse tipo de separação. Então você tem que ir mesmo um por um e enxergar essas relações, né? E aí o que significa, né, os ramos? E aí eu vou repetir isso de novo, né? O nodo, ele indica a posição do ancestral. Então, por exemplo, esse nodo aqui, ele representa o ponto onde tem ancestral A e B. Ou seja, foi a partir desse ponto que houve a diversificação que deu origem a A e que deu origem a B. Certo?
Esse evento no qual você tem a diversificação, né, em duas espécies diferentes, ele é chamado de cladogênese. A gente tá muito feio isso aqui, peraí, deixa eu apagar aí. Jesus, peraí, deixa eu... Ó, quando tem essa diversificação em A e B, a gente chama isso de cladogênese. Gente, eu tô rindo porque tá muito feio, né? Cladogênese, né? E esse processo do qual a partir do ancestral comum, a diversificação até chegar na espécie atual, é chamado de... Ai, meu Deus, vamos ver se eu vou conseguir fazer isso. Anagênese, certo? Então, essa diversificação a partir do ancestral para a espécie atual é a anagênese, e a diversificação em duas é a cladogênese, certo? Pessoal, essas questões vocês entenderam da diversificação, apesar da letra estar feia aí, deu para entender a anagênese, cladogênese, vocês estão com alguma dúvida nessa parte? Por mim, tranquilo, professor. Bem sossegado, né? Eu também. Se vocês tiverem dúvida, assim, para mim é sossegado, né? Óbvio, né? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me perguntam, por favor. Eventualmente, eu não sei, foi pelo que a Yumi me mandou aqui, vocês chegaram numa situação dessas, né, Ayumi? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar, que eu achei que ficou tão legal isso. A filogenia da Ayumi aqui, dos Pokémon. Eu vou compartilhar esse aqui do grupo da Ayumi, que é a autoria deles, tá? Então, vejo aqui que nesse caso aqui, nessa filogenia, a gente espera que a partir de um ancestral tenha a dicotomia, ou seja, a partir de um surgem, né, os ramos e aí você tenha os dois, né? No caso aqui, dessa filogenia, a raiz, quem estaria na raiz seria o Bellsprout. Né? E você me corrige se eu estiver errado, tá, Yumi? Porque, na verdade, aqui a gente esperaria que tivesse... que o Bellsprout tivesse aqui mais para cá, né? Não desse jeito, mas tudo bem, tá? De qualquer forma, tem a dicotomia aqui, certo? Então, ele seria o ancestral comum para todos, e aí, a partir dele, tem aqui as diversificações. Essa filogenia, ela é feita por máxima verossimilhança, tá? Por isso que você tem esses ramos mais curtos, mais compridos, tá? Então, é uma forma. Aquela outra que eu apresentei para vocês, ela não é uma filogenia por máxima verossimilhança, é por neighbor joining, tá? Que é o vizinho mais similar, ele é colocado junto e aí o tamanho do ramo indica o grau de divergência, mas é tudo equiparado no momento atual, tá? Nessa aqui, quanto maior o ramo, mais diferente é, né? Então, por exemplo, aqui o Marauá, que ele tem uma maior diferença, né? Quando comparado com o Cubone. Então, eles não é igual essas filogenias que eu apresentei para vocês até agora. Mas por que eu estou chamando a atenção de vocês aqui? Para essa situação aqui. Tá vendo que a partir do ancestral comum saíram 2, mas saíram 3? E aí tem o Machop, o Machoque, o Machamp. Quando acontece isso, significa que o número de informações que foi fornecido não foi suficiente para separar em dicotomia.
Então a gente não sabe, né? Na verdade, os programas que a gente utiliza para fazer filogenias não sabem dizer se o Machop é mais próximo do Machoque ou do Machamp. E aí coloca os três saindo, né, de uma mesma origem. Isso é o que a gente chama de politonia. Do ponto de vista biológico, as politonias elas não existem de fato, tá? Elas são artefatos da análise filogenética, porque do ponto de vista biológico, a partir de uma espécie tem a dicotomia e aí podem evoluir duas, né? Não vão evoluir 3 espécies, 4, 10 espécies simultaneamente, né? Então, aqui no caso, em virtude da quantidade de informações, não é possível separar aqui, né, o Machop do Machoque do Machamp. Né? Então, eles são colocados dentro do mesmo clado e aí não é definido quem seria o grupo mais próximo. Tá? Isso é o que a gente chama de politonia. Quando vocês pegarem artigo científico, é muito comum isso aparecer. Geralmente isso ocorre porque precisa de mais dados para poder conseguir estabelecer critérios que permitem melhor discernimento, tá? dos ramos. Mas eu achei curioso na hora que eu vi, que eu percebi que tinha essa politonia e é isso que a gente chama de politonia, tá? Quando acontece essa não resolução da filogenia. Né? Os demais ramos estão todos resolvidos, né? Tá vendo? Marowak com Cubone, os poli, né? Tudo aqui junto, só que aí o polyreal ele foi posicionado como se fosse um ancestral aqui, né? Não tem um ramo aqui, então ele é colocado como ancestral. E aí, no caso, o dito seria um grupo mais externo de Grimer e Muck, e a Weeping Bell seria o grupo mais diversificado aqui de toda a filogenia, certo? E o Bellsprout seria um ancestral aqui, comum para todos, certo? Segundo lá os critérios que o grupo utilizou. Nessa outra filogenia, que parece que não tem mais a politonia, né? Pelo que eu estou vendo aqui. A politonia ficou só nessa. Então, aqui vejam, tem o Bellsprout seria o grupo externo, né? Seria a espécie que é mais diferenciada em relação a todas as outras aqui, que tem um ancestral comum mais anterior. E aí, existem lá os clados, então Marowak junto com Cubone. Aí, nesse aqui, resolve a situação, tá vendo que Machop fica com o Machoque, o Machamp seria o mais diversificado, dentro dessa lógica aqui. O polyreal não seria mais um ancestral que ocupava esse espaço, ele ficaria no mesmo clado que o polyraf. O polywag seria que esse aqui, que é o que não tem os bracinhos, né, que é o formato de girino, ele fica aqui. A Victor Bell fica como grupo externo, que tem o Grimer, o Muck e o Dito, e a Weeping Bell seria um grupo externo de todos esses aqui. A Victor Bell, não tinha visto a Victor Bell aqui, que a Victor Bell tá aqui, tá? Também. Certo? Bem-vindo, pessoal, utilizando aí aí você contribuiu bem com a aula, você trouxe até a filogenia para a gente discutir, ó. Obrigada. Eu que agradeço, aí foi legal, tá me dando várias ideias aqui. E deixa eu abrir uma outra, abrir de novo lá a nossa. Vocês entenderam o que é politonia, gente? Politomia? Entendi, professor. Tá, eu sugiro que depois, quando vocês puderem... nossa, gente, como que eu saí? Por que eu saí tão longe? Ué, eu fiz alguma coisa errada, né? Para vocês mudou o zoom da câmera? Não, tá normal. Para mim tava... tá. Para mim tava como só tava aparecendo meus óculos aqui, sabe? No meio. Bom, eu sugiro que vocês peguem artigos científicos depois e vejam filogenias neles. E aí vejam como que está organizado, né? Que aí, eventualmente, se forem filogenias muito grandes, é comum acontecer essa situação aqui de ter a politomia. E aí, aquilo que o Inácio tinha dito, né? Eventualmente, a gente pode apresentar os caracteres, né? Que vão produzindo as diferenciações. Então, veja aqui que tem o A, B, C, D e E. D e E são mais parecidos, C e D faz parte do C faz parte do clado, mas mais externa D e E, B mais externa C, D e E, e o A é mais diferenciado. Na posição de ancestral, existe um ancestral comum entre A e E,
né? Vejo que ele tem essa configuração aqui, certo? Aí o que aconteceu ao longo da evolução? Primeiro surgiu a cauda felpuda. Então vejam que o ancestral não tinha cauda felpuda, era uma cauda lisa. E aí a cauda felpuda é uma característica que está presente em B, em C, em D e em E. Então, a partir, né, dessa característica de cauda felpuda, eu consigo agrupar B, C, D e E. Certo? Outra característica que surgiu, num segundo momento, são as orelhas grandes. As orelhas grandes vão surgir na linhagem evolutiva nesse ponto aqui, que está marcado em azulzinho, tá? Então, a partir desse ponto, todos os organismos, né, que surgiram a partir desse ancestral, eles vão apresentar a orelha felpuda. E aí, no caso, a gente inclui o C, o D e o E. Certo? Posteriormente, ao longo da história evolutiva desse grupo aqui de organismos que está representado, vão surgir os bigodes, tá? Que vai surgir nesse ponto aqui. No caso, os bigodes, eles são compartilhados somente por D e E. Certo? Então, uma característica evolutiva que inclui o maior número de táxons, nesse caso, é a cauda felpuda. E uma que inclui menor número de táxons são os bigodes. Certo? Então, tem uma característica que ela é mais comum, sei lá, talvez para a família. Então, a família, todo mundo da família. Então, o A é de uma família, B, C, D e E são de outra família. E a característica dessa família B, C, D e E é a cauda felpuda. Aí, dentro da família, tem os diferentes gêneros. Um conjunto desses gêneros, a gente separa a partir das orelhas grandes. Então, os organismos que têm orelha grande fazem parte todos do mesmo gênero. E aí, a presença de bigodes é exclusiva de algumas espécies dentro do gênero. Um grupo, né, dentro do gênero. E aí a gente separa D e E. Certo? Essas características que a gente indica, né, ao longo da filogenia, a gente chama elas de apomorfias. Tá? E as apomorfias elas podem ser do tipo simplesiomorfias, autopomorfias, sinapomorfias, tá? Dependendo da relação, né, daquela característica com a presença ou não, né, no ancestral. E aí, justamente, né, essas características elas são extremamente importantes para a gente construir as filogenias, que a gente utiliza justamente elas, tá? E aí a gente pode chamar esse conjunto de características de apomorfias de forma geral, certo? Principalmente quando elas são características que a gente encontra nos organismos atuais, certo? E aí, se a característica ela é uma característica que ela é derivada de um caractere ancestral, a gente chama ela de sinapomorfia. Certo? Então, por exemplo, mamas para mamíferos. Todos os mamíferos apresentam glândulas mamárias. É uma característica da classe. Portanto, a presença de mamas é uma sinapomorfia para mamíferos, que é uma característica derivada que ela é compartilhada por um conjunto de organismos. Certo? Notocorda é uma sinapomorfia para os cordados, certo? Então, dependendo, né, no caso, por exemplo, cordado é um filo. Então, a gente utiliza uma característica que ela é mais inclusiva. Então, notocorda inclui organismos tipo anfíoxo e organismos tipo homem, certo? Mas é uma sinapomorfia. É uma sinapomorfia para os cordados, certo? A plesiomorfia. A plesiomorfia é é uma característica primitiva que ela é compartilhada por um grupo de organismos. Então, por exemplo, nossa ausência de coluna vertebral, acho que esse exemplo está errado aqui, tá? Está errado. Esse exemplo aqui vocês não levam em conta, não, tá? Um exemplo de plesiomorfia. Né? A plesiomorfia é uma característica que precisa aparecer no ancestral e ser compartilhada.
sistema respiratório mediado por enzimas do ciclo de Krebs. Essa é uma característica que o ancestral tem e todos os derivados também têm. Então, ela é uma simplesomorfia, certo? Quando a gente fala de característica, a gente pode falar de morfologia. Eu acredito que tanto o Wagner quanto o Thiago trabalharam muito mais na perspectiva da morfologia. Só que não é só a morfologia que a gente utiliza para isso, tá? A gente pode usar dado genético. É o dado bioquímico, né? Então, a maquinaria do ciclo de Krebs, ela é uma característica comum para todos os organismos que fazem respiração celular. Portanto, ela é uma plesiomorfia para vários grupos, né, de seres vivos. E aí, alguns grupos que não apresentam. Né? E aí não se sabe, na verdade, a proposta é que os grupos atuais que não apresentam ciclo de Krebs, né, a cadeia respiratória, que são os fermentadores, essa característica tem evoluído de forma secundária. Né, que o ancestral, como todos os seres vivos, era um fermentador, mas a característica, quando houve a evolução da respiração celular, todos os organismos fermentadores foram eliminados, né, e aí quem é fermentador hoje, que são algumas bactérias, algumas leveduras, eles são organismos que é uma característica derivada, então uma sinapomorfia. Então, a fermentação, a maquinaria de fermentação, ela é uma sinapomorfia para alguns micro-organismos. Certo? Entenderam, pessoal, sinapomorfia e plesiomorfia? Alguém gostaria de dar exemplo para a gente de sinapomorfia e plesiomorfia? Para ver se vocês estão no caminho certo? Ó, eu acho que sinapomorfia poderia ser as penas das aves, e a apomorfia seria aquela lá da enguia que a gente estava falando, do casco do lago. Da mudança, né, da exaptação daquele órgão que produz campo elétrico de localização para arma, né? Uma captura de presa. Beleza. Que é uma sinapomorfia, né? Porque a apomorfia é um termo mais geral, né? Então, esses dois exemplos que você trouxe são sinapomorfias. Alguém consegue pensar uma plesiomorfia? É que eu trouxe plesiomorfias muito gerais, né? Mas vocês podem pensar, porque assim, quando a gente fala de sinapomorfia, plesiomorfia, por exemplo, eu falei da notocorda, né? Que a notocorda é uma característica derivada, né? Porque tem organismos que não tem antes, e que é compartilhada por todos os vertebrados. Só que ela também é uma plesiomorfia, porque se a gente pensar na origem dos vertebrados, aí não olhar para os animais todos, né? Mas se olhar só para o grupo dos vertebrados, a notocorda surge no ancestral, não é? E todos os derivados têm notocorda. Portanto, ela é uma plesiomorfia para os vertebrados. Certo? Então, assim, para definir sinapomorfia, plesiomorfia e as outras que a gente vai discutir agora, que é simples, acho que só tem mais essas, eu só coloquei essas. Opa! A simplesomorfia e a autopomorfia, então a gente precisa olhar na filogenia e determinar qual é a posição de ancestral comum que eu estou considerando para poder falar da característica. Né? Então, em alguns casos, a característica pode ser uma sinapomorfia, em outros ela pode ser uma simplesomorfia ou uma plesiomorfia. Certo? No caso da simplesomorfia, é uma característica que é compartilhada por 2 ou mais grupos, né? Então, por exemplo, a presença de 5 dedos nos humanos e nos lagartos e nos anfíbios, né? Então, os tetrápodes têm 5 dedos. Essa é uma característica simplesiomórfica, né, que a gente pode localizar em alguns grupos específicos. E a autopomorfia seria uma característica que é exclusiva de um grupo. Então, por exemplo, aí nasce de novo, né? Penas são sinapomorfias para as aves. Né? Por quê? Porque o estado ancestral não é pena. O estado ancestral é escama. Né? Então, você tem o estado ancestral escama e você tem o estado atual pena.
Como a pena é uma característica derivada que é encontrada nas aves, então ela é uma sinapomorfia. Porém, penas são encontradas somente em aves e dinossauros, mas os dinossauros estão extintos. Portanto, é só encontrada nas aves atualmente. Portanto, a pena é uma autapomorfia. Certo? Entenderam isso? Então, a gente, para poder determinar se é uma autapomorfia, uma sinapomorfia, uma simplesomorfia, a gente precisa localizar a característica dentro do contexto taxonômico. Senão a gente não consegue fazer isso. Então, nesse caso, vou pegar essa filogenia aqui, tá? Deixa eu apagar para ficar mais bonitinha. Beleza. Vocês poderiam me dizer uma sinapomorfia? Então, professor, eu acredito que uma sinapomorfia seria a cauda peluda. Mas, ao Exato. mesmo tempo, ela é uma plesiomorfia. Se eu considerar os grupos B, C, D e E. Uhum. Certo? Perfeito. É isso. É isso. Se eu considerar A, B, C, D e E, a cauda felpuda, ela é uma sinapomorfia. Por quê? Porque o estado anterior é cauda lisa. Certo? Então, se eu considerar A, B, C, D e E. Porém, se eu considerar B, C, D e E, a cauda felpuda é uma plesiomorfia. Por quê? Porque ela é uma característica que vai aparecer no ancestral B, C, D e E, e todos têm. Certo? Então, vejam, não dá só se eu chegar e falar para vocês assim, pelos constituem uma sinapomorfia. Eu posso dizer isso? Se eu não localizar taxonomicamente, não. Tá? Porque pelos pode ser uma sinapomorfia, mas pode ser uma autapomorfia. Certo? O professor se encaixa como simplesiomorfia também, né? Também. Na verdade, plésio e simplesiomorfia são muito parecidas, tá, Inácio? É mais uma questão assim Dos grupos mesmo. de restrição de grupo, né? A simplésio, ela poderia ser mais restrita, né? Então, a gente pode falar, por exemplo, que pelos, né? Se a gente pensar no ancestral comum para os mamíferos, todos os mamíferos têm pelos, certo? Então, se eu considerar só o grupo dos mamíferos e desconsiderar todo o resto, a presença de pelos estava no ancestral dos mamíferos. Portanto, é uma simplesiomorfia, que é um grupo restrito. Que não deixa de ser uma plesiomorfia também, tá, gente? Todas as plesiomorfias é uma plesiomorfia. É que a plésio a gente pensa algo mais amplo, né? Tipo notocordo. Pode falar, Inácio. O professor, uma dúvida aqui, ó. O dente ciso e a apêndice seria uma plesiomorfia? Sim, sim, para os primatas. Para os primatas, tá? As duas. Porque o apêndice, na verdade, a gente não perdeu ele, né? Ele só atrofiou. E o dente do siso a gente tem, apesar de não ter a função para alimentação, porque o nosso hábito é onívoro, né? E o dente do siso está relacionado ao hábito vegetariano, principalmente. Hábito herbívoro, perdão, vegetariano não, vegetariano é outra coisa. Hábito herbívoro. Sim, porque os ancestrais primatas tinham, né? Intestino desenvolvido e os molares, né? Que tem que pensar o seguinte, porque no caso do apêndice, ele é um resquício de intestino. Então, a gente pode falar que é uma plesiomorfia, tá? Para humanos. Uma plesiomorfia para humanos, porque os ancestrais, eles têm, né? Essas características e elas se mantiveram no humano atual. Agora, o bipedalismo é uma sinapomorfia para humanos. Porque
o estado é semibípede, né? Então, o estado anterior é semibípede, e aí a gente tem o estado atual que é o bípede. Certo? Então, bípede é uma sinapomorfia. Porém, só humanos são bípedes dessa forma. Portanto, é uma autopomorfia também. Certo? Então, assim, pode ser... por isso que a gente usa o termo genérico de apomorfias. O termo apomorfia seria o termo genérico. E aí, dependendo das relações que a gente estabelece dentro da filogenia, a gente enxerga a apomorfia como uma sinapomorfia, como uma plesiomorfia, como uma autopomorfia e assim por diante. Certo? Entendido, pessoal? Acho que a nomenclatura que é mais complicado, né? É só decorar mesmo. Infelizmente, é algo de decorar. Entender o nome. O pior é que a gente assina os prefixos, não são prefixos que a gente usa, né? Com muita frequência. Não tem muitas palavras no português que a gente utiliza esses ples, esse sim, como sim tem a ver com afinidade, mas não dá muito certo, né? Não dá para a gente usar muito, porque a gente não tem um uso, não é corriqueiro nas palavras, né, que a gente utiliza. Certo? Bom, além disso, tem um link aí que eu deixei na apresentação, que se vocês quiserem brincar um pouco, vocês podem construir uma filogenia, tá? Então é tipo uma atividade de filogenia, que é a filogenia de humanos com primatas, tá? Que aí, se vocês quiserem fazer, aí nesse site tem as instruções certinho que vocês fazem, né? Mas para vocês entenderem melhor como que funciona, né, a construção, a partir de caractere molecular, tá? Aí não é caractere morfológico que é usado. Essa filogenia é feita a partir de caractere molecular. Certo? E eu acho que é isso. E aí eu gostaria de abrir para perguntas, caso vocês tenham. Se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida.